Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho muito bom quando o tempo está assim, uma chuvinha bem tranquila, final de semana, dá para descansar, ler bastante livros bons. Eu gosto dessa chuvinha, desse ar fresco, né? A gente parece que respira melhor. Não é parece, acho que respira mesmo, né? Menos poeira no ar. O que você acha, minha secretária? Mas então vamos iniciar a nossa reunião desta tarde, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, o nosso irmão maior, Deus nosso Pai, Jesus, o nosso irmão maior, pedindo que Ele esteja no meio de nós, amparando-nos nas nossas fragilidades e ressaltando o nosso bom senso, a nossa facilidade em compreender aquilo que está sendo dito e colocando em prática. Ajuda-nos, Senhor, a todos nós aqui presentes. Assim seja. Eu gostaria de começar a nossa reunião de hoje comentando com vocês que talvez não estiveram aqui em nossa casa antes, né? Sabendo do passamento do nosso amigo Árimo. E eu queria dizer a vocês que cada vez que um amigo da gente volta para casa, a gente sente um pedacinho que faz parte da nossa vida, que de repente vai poder nos ajudar, mas não como era no momento em que estava aqui conosco, jamais com dificuldades. E o Árimo, há mais de 20 anos aqui na nossa casa, foi durante muitos anos tesoureiro, diretor, e nos ajudou muito. E uma das coisas que eu gostaria que vocês soubessem, para que pudessem sempre fazer suas preces, pedindo a Deus que o abençoe, que todas as modificações que nós fizemos na casa, com auxílio do nosso arquiteto, dos nossos engenheiros, mas ele foi a pessoa, como advogado, que sempre assinou junto comigo todos os papéis que tivemos que assinar, das compras, das transferências, sempre esteve ao meu lado. Então, nesses tantos anos que temos já na Casa Espírita, ele sempre assinou ao meu lado. E é um amigo que depois de se aposentar da sua função, ele passou a ser voluntário do Hospital HC, e como voluntário ele trabalhou 25 anos atendendo os pacientes lá. 2 vezes ou 3 vezes por semana ele tomava o rumo do Hospital HC e ali ele ia atender os pacientes que tinham necessidades básicas e não tinha ninguém para ajudar. Então é uma pessoa de nós que vai, e nós gostaríamos que vocês fizessem suas preces, porque na quinta-feira ele estava comigo, brincando, rindo, participando da nossa aula de quinta-feira, e na sexta-feira ele já entrou em óbito. Sexta não, mas sábado, né? Ele já foi para o hospital e não retornou mais à consciência. Então nós pedimos que vocês elevem uma prece por ele. Ele sempre sentava aqui bem na frente e eu brincava muito com ele que ele precisava estar ao meu lado aqui, que qualquer problema com a justiça eu ia precisar dele, né? Então a gente sempre brincou muito e ficou um pouco menos de alegria, mas nós recuperaremos, porque Deus nos manda novos amigos que serão também novos irmãos que estarão ao nosso lado nos ajudando nesse trabalho que nós fazemos, que também é um voluntariado, e fazemos com muito amor, como ele fazia, tanto aqui
como no Hospital HC. Mas, iniciando a nossa reunião, que por incrível que pareça tem tudo a ver, são páginas escritas como essa que nós vamos estudar hoje. Foi uma reunião do Chico Xavier com os seus amigos ali em volta, seu irmão, Arnaldo Rocha, várias pessoas aí conhecidas no momento do movimento espírita. E ele fez essa reunião dia 11 de setembro de 1961. Muitos de vocês nasceram nesse ano, outros nasceram um pouquinho antes, pouco depois, alguns bem depois. Mas vejam, o problema que estava em 61 é um problema que está hoje, igualzinho. Nós ainda não conseguimos mexer nele, não conseguimos dar uma atualizada. E é preciso que a gente se atualize. O Chico Xavier falava que uma das coisas mais importantes que ele aprendeu com a doutrina espírita é que ele tinha que se atualizar todos os dias. E o dia que ele não chorasse, que ele não tivesse chorado, era o dia que ele não tinha vivido. Porque quem está aqui e sabe das coisas que ocorrem, seja via amigo, seja via internet, via jornal, via computador, televisão, é difícil que a gente não se toque com as dificuldades das pessoas que estão aqui conosco, né? E nesse livro maravilhoso que estamos estudando, o quarto livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, aqui nesse capítulo 7 tem uma parte onde ele escreveu sobre o Código Penal da Vida Futura. E muitos de vocês poderão dizer, copiou de nós aqui. Não, nada a espiritualidade copia daqui. Nós é que copiamos de lá imperfeitamente. Então, esse Código Penal da Vida Futura, ele tem 33 artigos. Interessante, né? Número 33, número bonito. Eu gosto de 33. E nesse 33, ele é um artigo pequenininho. Ele diz assim: a expiação nossa varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais foi cometida. Vamos trazer um exemplo aqui que fica fácil para todo mundo entender. Digamos que a gente está dirigindo um carro na velocidade correta, não está acima da velocidade. E, de repente, você atropela uma pessoa. Você não queria matar essa pessoa. Você não queria machucar. Aconteceu. Só que o juiz vai dar uma olhada nos antecedentes. E vendo os teus antecedentes, ele vê que não consta nada na tua ficha, você nunca se envolveu em acidente de trânsito, nada. E naquele momento do acidente, você sofreu um mal súbito. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. E sofrendo aquele mal súbito, você causou um acidente. Isso é um atenuante. Eu não tive culpa, eu não podia prever que ia me dar uma coisa qualquer, eu estava na velocidade correta e tal. Isso é um atenuante. Eu não vou receber uma pena, provavelmente nem vou receber pena, porque os médicos vão comprovar que eu sofri um mal súbito, que não tive culpa naquilo que eu causei. Mas vamos dizer, numa outra situação, eu também não estava correndo e tal, atropelei a pessoa. Eles desconfiaram que, apesar de estar na velocidade normal daquela rodovia, eu tinha ingerido álcool. Daí, quando eles vão olhar na minha ficha corrida, diz que eu estou com a carteira vencida, que eu já tenho mais 2 casos. Aí, isso são agravantes. E eu vou ter uma pena
condizente com o terceiro momento em que eu cometo uma falha, mas existiam agravantes. Então, se a lei daqui procura ser justa, vocês imaginem a lei de Deus que não falha. Não tem a lei de Deus, aquele advogado que pode tudo, aquelas coisas que a gente vê na televisão, que chega com um pacotinho assim cheinho de dinheiro e entrega lá para o delegado, entrega para o advogado, e não existe isso. No mundo espiritual, quando a gente chega lá, nós projetamos da nossa mente, como se fosse numa tela enorme, muito maior que essa, o ato. Então, nós contamos, o nosso espírito conta o que aconteceu. Ninguém defende e ninguém acusa. Só que tem um detalhe: tem quem defende, sim. Tem quem apoia. Se nós tivermos contratado há muito tempo o advogado Jesus, ele vai falar por nós para Deus. Ele vai saber dizer: olha, nessa vez realmente errou, mas tem se esforçado, depois disso, se modificou, e vai atuar como um advogado para nós. Mas se a gente chegar do lado de lá e... Quem que é esse tal de Jesus? Não estou sabendo, senhor. Mas você nunca fez uma prece? Não, senhor. Eu achei que não precisava. Deus sabe do que eu preciso. Por que eu vou ficar repetindo? Ele não é Deus? Pois é, então ele sabe do que eu preciso. Quanta arrogância. Até para pedir nós temos que ser humildes. Até para pedir para Deus nós temos que ser humildes. Vejamos aqui a página de hoje. Olha o título: precisamente. Precisamente. É um advérbio de modo. Para que serve esse advérbio aqui de modo? Nós poderíamos dizer que é sinônimo de exatamente, com rigor, com precisão. Mas vamos ver por que ele colocou precisamente hoje no título dessa lição. Às vezes nós chegamos numa casa espírita e, quando é a primeira vez, nós pensamos que todo mundo que está lá é santo. Mas não tem, gente. Santo aqui não tem. Tem pessoas que estão se esforçando para se tornarem melhores. Mas santo não tem. Se fosse santo, não estava aqui. Já estava com Deus lá no céu. E se tivesse por aqui, a gente não o veria. Seria invisível aos nossos olhos. Então, quem está na casa espírita? São pessoas que entenderam que precisam melhorar. Então, independente de ter ou não ter defeitos, são pessoas que estão lutando corajosamente para se melhorarem. Isso sim. E quando nós nos integramos a um grupo que está se esforçando para melhorar, nós também vamos nos esforçar e vamos melhorar. É assim que nós devemos ver. Encontrei um lugar onde me senti muito bem. O que significa? Não só a espiritualidade está presente, mas os espíritos que ali trabalham, eles cooperam para que o ambiente seja bom para todo mundo. Porque se eu entro num lugar, pode estar todo mundo ajoelhado, de mãos postas, olhos virados, não adianta. Você entra e sente uma sensação ruim. E se alguém oferece para você uma água, a água tem gosto ruim? A água tem gosto ruim? Sim. Porque a água é o elemento que mais capta as energias que estão no ambiente. Chega uma visita na sua casa, seja corajoso. Não pergunta assim: você quer beber o quê? Você diz: posso lhe servir um copo d'água? Você prefere gelada ou prefere natural? Ah, eu prefiro natural. Tá.
Depois você pode até perguntar, quer chá, um refrigerante, um suco? Mas não, quando se diz assim, vamos beber o quê? A pessoa já imagina, será que é gin? Será que é rum? Será que é uísque? Por que oferecer bebida alcoólica a quem chega na nossa casa? Isso é correto? Não é. Porque se uma pessoa já tem a problemática com álcool e você oferece, ela vai dizer, poxa, eu não posso fazer uma desfeita dessa com um amigo que está me oferecendo uma bebidinha. E vai tomar e vai dizer, nunca tomei uma dessa, mas um pouquinho. Daqui a pouco está alcoolizado. E você é responsável. Tá? Então, vocês já repararam? Se num grupo tem 6 pessoas, 2 fumam. As 4 pessoas que não fumam começam a exercer uma pressão em cima daqueles que fumam. E daqui a pouco ele diz assim, o pessoal está conversando, eu saio e vou fumar, porque eu não posso fumar ali dentro. Aí eu perco metade da conversa. Quando eu volto, a conversa já andou e eu vou deixar para fumar depois. Cada vez que ele se encontra com as pessoas, ele começa a fumar menos, até que ele para de fumar. E a bebida é a mesma coisa. A gente influencia as pessoas quando a gente chega e está todo mundo em volta ali e não pediram a bebida ainda. Aí você é mais rápido. Não é que você seja sem educação. Você tomou para você influenciar os outros. Eu quero um Guaraná. Tem alguém que já vai dizer... O outro diz, eu quero um Guaraná também. O outro fica meio sem graça. Poxa, 4 já pediram um Guaraná, uma Coca-Cola, uma água tônica. E agora vou pedir uma cerveja. Deixa para lá, eu tomo cerveja depois. Dá um Guaraná para mim também. Você influencia as pessoas. E isso que eu quero dizer muito especialmente nesta tarde. Aqui a nossa vontade é isso, ser influenciado pelos bons espíritos que nós somos, estando aqui, e influenciar as outras pessoas, porque essa influência dos bons espíritos nos faz muito bem. Às vezes nós passamos uns dias, ou uma semana, ou acordamos não muito bem, de repente nós chegamos aqui, parece que recebemos uma energia contagiante de amor e saímos melhor. Importante, muito importante, porque daqui a pouco nós estamos contribuindo em dar a nossa parcela de amor, mas às vezes nós fazemos o contrário. Como o Emmanuel começa hoje, dizendo assim, diante das soluções aguardadas para amanhã, é imperioso atender aos problemas de hoje. O de amanhã a gente vai resolver amanhã. Não começa a puxar coisa que talvez nem aconteça. Eu estou tão desesperado, eu fiz um exame, eu estou enlouquecido, eu estou esperando. Calma, pode ser que não dê nada. Calma, vou ficar sofrendo 5 dias, telefonando todo dia. Alô, já saiu o exame? Não, o seu exame está marcado para sair quinta-feira, dia tal, depois das 16 horas. Calma, pensa em outra coisa. Não, a minha vida se resume ao resultado daquele exame. Não é assim. Não é assim. Então, vamos resolver nosso problema hoje. E ele diz assim, às vezes nós chegamos numa casa como essa, qualquer lugar onde se faça o bem, e nós declaramos assim, você gostaria de fazer isso aqui e tal, nos ajudar? E a gente diz, quem? Eu? Mas eu não tenho altura para fazer isso. É que eu fico pensando, né? Eu já trabalhei numa firma que fazia peças, e lá eles realmente, em algumas máquinas, eles passavam assim para mim, você pega para trabalhar nessa máquina, quem tenha de 1,75 m até 1,80 m, porque ele tem que trabalhar numa posição certa com a máquina, senão ele vai começar a desenvolver, ou se abaixa ou levanta, ele vai começar a desenvolver problema na coluna. Aí, então, ali precisa ter a altura certa. Agora, se você está falando de altura moral, para aí. Aonde vocês encontraram 1 metro? Que eu queria saber também, numa dessa eu gostaria de ver esse metro. Para dizer como é que você mede a altura moral de uma pessoa em relação a outra.
Quem que mede a altura moral dos outros? Quem que sabe? Quem que sabe da nossa vida? Só Deus. Às vezes, no momento de dificuldade, nós nos desconhecemos. Nossa, eu não imaginei que eu fosse ter essa atitude. Nossa, não pensei. A gente mesmo não se conhece. Então ele diz, nós declaramos manchas morais e fugimos de trabalhar, fugimos de servir. Quando precisamente, olha, a palavra mágica de hoje, precisamente a vida nos descerra o ensejo de auxiliar para que o suor na prática do bem nos dissipe as nódoas do coração. Você chegou, se sentiu bem, gostou do lugar. Quando alguém convidar você para trabalhar, aceite o trabalho. Que maravilha a gente ter uma pessoa que diga, eu vou ficar aqui no pátio e vou ajudar os carros a estacionarem primeiro para cá, para que não sobe uma vaga aqui no meio e a pessoa que chega depois não veja a vaga. Ajude. É uma coisa simples, todo mundo pode fazer. Ajude. Se coloque à disposição. A ação social da casa vai se reunir sexta-feira para separar as roupas, separar os calçados, separar os alimentos que chegaram. Ajude. Às vezes são pessoas, mulheres, com problemas físicos, que não podem levantar o peso. E, de repente, que maravilha chegar alguém que tenha saúde, que tenha força para vir, para ajudar, para compartilhar aqueles momentos, pensar que está num ambiente cercado de bons espíritos, sob a supervisão de Eurípides, que é amigo de Jesus, desde quando Jesus esteve aqui na Terra. Coloque-se para trabalhar. Não escolha o trabalho. Aceite aquilo que for lhe dado. Às vezes nós confessamos, olha, eu tenho débitos lamentáveis. E nós desertamos das boas obras quando precisamente são as boas obras, é a oportunidade nossa de dizer, Senhor, eu não quero mais continuar sendo aquela pessoa. Eu quero ajudar o meu próximo. E o nosso coração, às vezes, tão empedernido. Quando você vê uma criança que vem com frio, na chuva, e sem calçado, na próxima vez você diz assim, eu não tenho coragem de passar aqui e ver lá um chinelinho, um tênisinho simples no supermercado, dizendo promoção, tanto. Chega na hora, procura saber o tamanho do pé da criança. Compre um tênis e entregue para a criança. Você vai se sentir tão feliz quando você olhar os olhos daquela criança. Muitas vezes, nós dizemos que nós cometemos uma falta muito grave. Olha, eu fiz uma coisa aí, é muito grave. Quem de nós não erra? Todo mundo erra. Uma falta maior ou menor, porque se um índio não civilizado, não estou dizendo do índio que faz faculdade e vai de caminhonete para a faculdade, não, isso aí nem é índio mais, é descendente de índio. Estou dizendo um índio mesmo lá que nem viu homem branco chegar por lá e a civilização. Se ele for antropófago e estiver comendo um outro ser humano, ele não será tão culpado quanto se nós, muito bem instruídos, com faculdade, com mestrado, com doutorado às vezes, e estivermos aí minando na base da calúnia, da invencionice, para que a pessoa que está acima de nós caia do trabalho dela para que a gente assuma o lugar. É mais grave o que eu estou fazendo do que do antropófago que está comendo uma outra pessoa, porque não tem ideia nenhuma que não pode fazer isso. Morreu, vamos nos alimentar. Matamos o inimigo, vamos nos alimentar. Sabe? Então existe a questão das alternativas, se é de crédito ou se é de débito, se é atenuante ou se é agravante. Uma pessoa bem instruída,
e que está num ambiente onde ela sabe das coisas, das leis de Deus, e comete absurdos, porque pode parecer que não, mas você enlamear a vida de um casal, se você de repente resolve tirar o marido daquele casamento ou a esposa, você está fazendo uma coisa altamente criminosa. As pessoas que estão livres escolhem outro que também esteja livre. E a gente acha que isso aí é tudo normal. Troca daqui, troca dali. Então, às vezes, por causa disso, a gente diz, não adianta eu trabalhar assim, num lugar, vir aprender alguma coisa, porque eu sou muito pecador. Mas você não quer parar de ser pecador? Você não quer aprender por que não se deve fazer isso com o outro? Você gostaria que fizesse isso com você? Então, nós temos que aceitar a proposta, independente de nós termos muitas faltas graves. Porque Deus nos colocou no lugar para a gente reaprender. Às vezes nós dizemos assim, mas eu sou muito frágil, sabe? As pessoas às vezes dizem assim, olha, eu não tenho estrutura para ver gente doente. Mas quem que tem? Se a gente não tem, vai ter que ter. Já pensou um médico entrar no hospital e diz, não aguento. Eu entro aqui, só tem doente. Eu não aguento. Eu trabalho dia e noite, só doente. Quando eu consigo dar alta para um, entra dois. Já pensou se o médico desiste da gente? Se a enfermagem diz, eu não vou aplicar injeção. Cada vez que eu chego, a pessoa diz, não, nesse braço não. Aqui não, que dói muito. A enfermeira está no segundo turno, cansada. Acabaram de ligar para ela, dizendo assim, hoje não vou poder ficar com as tuas crianças depois das 6. Mas ela vai entregar o horário dela às 7, vai pegar 3 ônibus, e até ela chegar na creche, ou na casa dela para atender aquelas crianças, são 8h15. Daquele horário até lá, ela está doida pensando nos filhos. E naquele marido bonzinho que Deus deu para ela. Que diz, mulher, o que nós temos hoje para jantar? Que hora você chegou, meu bem? Eu cheguei às 5. E por que você não fez uma janta para as crianças, não cuidou das crianças, não fez uma janta para mim? Quem que manda nessa casa aqui? Sou eu ou é você? Quem que manda é a necessidade. É a necessidade. Se o marido trabalha, a mulher trabalha, quem chega primeiro tem que fazer as coisas. Graças a Deus, a gente aprender com a doutrina espírita da reencarnação. Porque esses maridos bonzinhos e essas mulheres boas vão voltar. Mas a posição vai inverter. Aí a gente diz, eu sou tão frágil, não aguento ver gente doente. Fulano morreu, Deus me livre que eu não quero chegar lá, porque dá azar falar com a viúva. Ué? Eu não sabia dessa. Graças a Deus, na doutrina espírita não existe azar e sorte. Não existe. Porque se existisse azar e sorte, Deus não seria justo nem bom. Eu estou rica sim, não me falta nada, tenho saúde, sou bonitinha, porque Deus gosta de mim. Quer dizer que dos outros não gosta. Sabe, é uns absurdos que a gente pensa. Eu sou frágil. Justamente porque você acha que é frágil, você tem que ser colocado nas tribulações, nas dificuldades da vida para você ganhar fortaleza. O que a gente faz com a criança? A gente leva ela pela mão até que a gente nota que ela já está firme e solta. Ela vai cair? Vai. Muitas vezes, até que ela aprende a se equilibrar. Se toda a vida segurasse a bicicleta para você andar, você saberia andar de bicicleta? Não. Toda pessoa extremamente ajudada se torna meio inútil. A gente precisa das dificuldades para crescer. Então, quem é frágil, comece a aceitar funções mais difíceis para adquirir fortaleza. Que essa fragilidade aí, às vezes, é uma simples desculpa para não servir.
Às vezes nós dizemos assim, olha, sabe por que eu não vou aceitar fazer nada nessa casa? Porque eu sou um inútil. Mas você acabou de dar a solução. Se você se sente inútil, seja útil. Comece a trabalhar. Ninguém é inútil que não possa pegar uma vassoura e varrer um salão. Tirar o pó dos lugares, arrumar os livros. Ver se tem algum matinho para arrancar ali fora, deixar tudo bonitinho. Ninguém é inútil para fazer alguma coisa. Não existe isso. Nós conhecemos cadeirantes que fazem, olha, nem estou querendo falar do Stephen Hawking. Nem estou falando dele, mas tem cadeirante aí que o que ele faz, e ele se sente feliz de dizer, eu vou para casa, eu tomo banho sozinho, eu me enxugo, troco de roupa e estou sempre fazendo alguma coisa. Parabéns. Nem a dificuldade tornou ele um inútil. Se é inútil, trate de precisamente de ver as possibilidades que Deus deu para você no trabalho e comece a trabalhar. Você está em casa, desempregado, começa a trabalhar em casa. Começa a fazer o serviço de casa. Por que não? Não existe desonra nenhuma em fazer qualquer tipo de serviço. A desonra é não fazer nada. Podendo fazer, né? E às vezes nós dizemos assim, ah, mas eu sou muito ignorante. Sabe que eu chego naquela casa ali, eu não entendo o que falam. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a ler, também eu tive dificuldade. Os livros espíritas exigem que a gente pegue dicionário pequeno, esqueça. Dicionário médio, esqueça. Um grande dicionário, e às vezes, agora a gente tem, quase todo mundo tem possibilidade de entrar na internet, às vezes nós temos que acessar um dicionário filosófico para ver aquele termo, como é que ele faz. Aí nós vamos estudando, aprendendo e cada vez evoluindo mais. Porque eu nasci ignorante, não foi só minha mãe que nasceu ignorante, meu pai, eu também nasci ignorante. Mas precisamente porque fui para a escola, porque tive a orientação, é que me tornei com as experiências difíceis que me desafiaram, a gente acaba sendo menos ignorante, mais atuante em toda parte. Tem que aprender um pouco de tudo. Ah, eu comprei um carro. Ah, que maravilha que você comprou um carro. Pois é. Você já sabe quantas libras você vai colocar no pneu do seu carro? Eu não quero nem saber. Eu chego no posto e digo, dá um jeito no pneu. Mas, gente, está escrito na porta. Você já leu o manual do seu carro? Ah, não quero me incomodar com isso. Então, a hora que acender todas as luzes vermelhas e começar a fumaciar, você fecha a porta com cuidado. Até deixa a chave ali, porque ninguém vai conseguir levar embora mesmo, e vai para casa, que você acaba de perder o carro, que você não vai conseguir pagar. Ah, eu estou com dificuldade nisso aqui. Você já leu o manual? Ah, eu não gosto de ler manual. Pois é, sabe? Então, nós precisamos ter foco nas coisas, querer saber, querer aprender. Ninguém nasceu sabendo. O dia que nós fomos para o fogão fazer o primeiro arroz, foi uma tragédia, que a gente foi mexendo, aquilo virou uma papa. Eu pensei, puxa, mexi tanto esse arroz, parecia que estava tão... Mas olha o que ficou. Aí me veio uma luz, joga fora e começa outro. Aí, enquanto eu fui buscar água, eu esqueci do arroz. Quando eu voltei, estava aqueles furinhos assim. Eu disse, não é que deu certo? Então não é para mexer. É uma coisa tão simples, né? Dizer, ai, que ridículo. Peguei meu livro de como é que se faz arroz. Não tinha. Eles consideram que isso aí é bobagem. Fazer arroz, fazer feijão, não, tem que fazer feijoada, outras coisas. Mas arroz... Então, tem coisa que até os livros daquele assunto consideram básico. Você tem que aprender. Eu tinha que perguntar antes para uma pessoa que soubesse para eu saber isso. Então, bom, ainda bem que eu joguei só uma panela fora com arroz, mas depois eu aprendi. Então, tudo a gente tem que aprender. Tudo. E, terminando isso aqui, o nosso querido mentor, o Emmanuel, ele diz assim, não te isoles a pretexto de imperfeição. Porque aqui está cheio de imperfeito, querendo se melhorar cada vez mais, mas está cheio de imperfeito.
O discípulo permanece no educandário precisamente para aprender. Aqui é o educandário que ensina a doutrina de Jesus, com a facilitação que o Consolador prometido pelo próprio Jesus trouxe para nós, que é o Espiritismo. Em todo educandário, as lições seguem curso normal, conforme o trabalho que as preceitua. Ao aluno aplicado, ele ganha o passaporte de competência. Ao aluno vadio, convite para a repetição. Não é assim na escola? Então, nós vamos repetir quantas vezes até aprender? Depende de nós. Assim também é conosco. A vida é a escola das nossas almas. Então nós temos que estar na vida alertas para tudo. Nós não podemos passar numa entrada dessa aqui e não ver as flores, não sentir o perfume, não sentir o local onde estaciona, para que esse jardim esteja bonito. Desta forma, existe o trabalho anônimo de alguém que quer dar o melhor, a melhor boas-vindas, as melhores boas-vindas para nós. Para que aquele chapisco não grude no sapato e, ao mesmo tempo, a água vá lá para dentro. Teve pessoas que deram seu trabalho, seu conhecimento de forma gratuita para que todos se beneficiassem. A calçada, tudo que tem, a colocação dos livros, sempre alguém, de forma voluntária e amorosa, quis beneficiar os outros. Por que nós não podemos nos envolver também para beneficiar sempre os que chegam depois? Porque amanhã ou depois nós vamos todos indo embora. Eu já pedi para o Árimo que vá arrumando a casa para quando chegar lá, a gente pelo menos poder ter um cafezinho lá, um pãozinho de queijo, alguma coisa. Não vai chegar lá, matar a saudade, sim, com a garganta seca, com a barriga vazia. Se ele não puder, que do lado de lá é um pouco diferente. Que faça aquele caldo. A gente toma caldo de fruta, uma delícia. Sopa todo dia, muito bom. Fazer o quê, né? Vamos em frente. Emmanuel diz assim: quem quiser pode aproveitá-la em todas as circunstâncias. O tempo, olha que frase. O Emmanuel não desperdiça uma palavra. A gente não tem condição de tirar uma palavra do texto dele. E às vezes com uma palavra a gente tem que dar uma explicação de 15 minutos. Olha o que ele diz aqui. O tempo, contudo, porque nós estamos na escola, mas tem uma coisa chamada tempo. O tempo assemelha-se ao professor, equilibrado e correto, que premia o merecimento, considera o esforço, reconhece a boa vontade e respeita a disciplina, mas não cria privilégios nem dá cola a ninguém. Queridos alunos que acostumaram a colar, esqueçam. O Emmanuel está dizendo que o tempo é um professor que não dá cola para ninguém. E tem um livro bem interessante, só para encerrar a nossa fala de hoje, do nosso querido Hermínio Corrêa Miranda, que também já está na Pátria Espiritual. É um livro maravilhoso, Candeias na Noite Escura. São páginas em que ele nos escreve, nos ajudando a compreender as lições do Evangelho. E numa dessas ele diz assim, que muitas vezes o espírito, a pessoa chega na casa espírita, ou o próprio espírito que já está na casa, o espírita que já está na casa, quando você dá uma tarefa para ele, ele diz: quem sou eu? Como se ele tivesse assim: não, você é uma pessoa forte, grande, tudo mais, eu sou um coitadinho. Daí ele diz assim: diante da tarefa espírita, quando se diz quem sou eu, pode ser falsa modéstia, vaidade mal escondida e comodismo pernicioso a falar por nós. Se insistíssemos em esperar
a purificação e o equilíbrio para começar a tarefa única, ela nunca seria iniciada e nós não alcançaríamos os primeiros degraus da purificação. Eu escrevi a lápis, por isso a dificuldade para ler há muitos anos, que até apagou aqui do meu livro, né? Mas ele quis dizer exatamente isso que nós entendemos. Se nós fôssemos esperar, cheguei na casa espírita. Eu estou aqui há 3 anos, mas eu ainda não me sinto preparado para fazer nada. Mas nem para dar uma varridinha ali, tirar as folhas, não me sinto preparado para nada. Quem sou eu? Se todo mundo pensasse assim e esperasse a purificação, nós nunca daríamos um passo para frente. E os espíritos sabem disso. Para ilustrar o que eu vou dizer agora, eu vou contar a história de um espírito que está escrito num dos livros dele, histórias que os espíritos contaram nas reuniões mediúnicas. Uma vez uma grande organização no espaço, que se chamavam de Vingadores, eles estavam causando um sofrimento numa família muito grande. Não tinha um ali que podia dizer que não estivesse sofrendo muito. E um dia bate na porta do Hermínio, que naquela época era, vamos dizer, aquele que conversa com os espíritos, que às vezes chamam de doutrinador, mas são mais os espíritos que nos doutrinam do que nós os doutrinamos. Então vamos dizer, aquele que conversa com os espíritos. E ele era o doutrinador daquela equipe. Mas chega lá, ele está na sua casa e tal, e uma pessoa bate na porta. E, aliás, nem bateu na porta, tocou o interfone, e ele sentiu uma angústia muito grande na voz da pessoa. E esse rapaz dizia assim: olha, eu faço qualquer serviço, eu sou eletricista e eu sou encanador. O senhor não precisa que eu faça alguma coisa? E ele disse que ele sentiu tanta angústia na voz desse homem que ele disse: suba aqui. E até tinha umas coisinhas ali, tomada, alguma coisa, e ele pediu que ele fizesse, disse que um servicinho pequeno, que não tinha nada assim muito grande. Mas ele fez alguns servicinhos para ele, e quando ele foi sair, digamos que ele dissesse assim: eu não fiz nada muito grande aí, eu vou cobrar R$25. E o Hermínio colocou uma nota de R$100 na mão dele e disse: fica com o troco para você, porque você me atendeu muito bem, eu quero o seu telefone, em outras oportunidades vou te chamar. Se mais alguém aqui no prédio fizer, porque eu senti que você faz muito bem seu trabalho. Daí o cara se emocionou muito e disse: sabe, senhor, eu tô com um filho doente em casa, estou desempregado, e esse dinheiro que o senhor me deu, eu vou poder comprar o remédio dele. E foi embora. Quando, naquela noite da semana que era a reunião mediúnica, o Hermínio aparece lá, e aqueles espíritos chamados Vingadores, que estavam maltratando muito uma família que estava sendo tratada naquela casa espírita, por aqueles trabalhadores, chega o chefe de todos eles e disse assim: olha aqui, Hermínio, você não me venceu, mas você me convenceu. O Hermínio não estava sabendo de nada, pergunta: mas por que você fala assim? Porque você atendeu um filho meu, que foi na tua casa pedir, por favor, para fazer um serviço, que ele estava com uma necessidade. Como você fez isso para mim? E eu me senti agradecido, eu vou largar essa pessoa por quem vocês estão orando. Mas eu estou de olho. Mas você não me venceu, mas você me convenceu. Você é sincero. E por você, eu vou fazer. Eu vou deixar de perseguir essa pessoa, porque você está ajudando meu filho. Olha aí, gente. Às vezes nós não temos a possibilidade de ouvir numa reunião mediúnica alguma coisa, por algum bem que nós fizermos. Mas Deus, quando vê que você tem uma necessidade, os espíritos que te acompanham, junto com o seu anjo de guarda, o seu guia, protetor, eles vão contar do lado de lá: olha, em vez de dar um pedaço de pão velho para essa pessoa que pediu, desceu
colocou alguma coisa no pão, embrulhou num papel e entregou um pão decente para uma pessoa que às vezes nem dente não tem. Você dá um pão velho, quem que vai comer pão velho sem dente na boca? Então, todo o bem que a gente faz, fala por nós. A começar da nossa casa, onde vivemos, da casa espírita, do ambiente de trabalho, das ruas e de todos os lugares. Então, vamos passar agora para os nossos passes. Gostaria de pedir a vocês que na hora do passe mentalizem somente a vocês. Não é hora de mentalizar outra pessoa. Depois do passe, nós faremos daí sim um movimento para levar a outras pessoas o bem que nós desejamos promover. Vamos pedir a Jesus, o nosso mestre amado e amigo, que seus espíritos benfeitores que trabalham em seu nome possam estar em nossa casa e que nós consigamos colocar amor, colocar sensibilidade, colocar esperança e coragem a todas as pessoas de quem nos aproximarmos. Faz de nós, Senhor, instrumentos da sua paz e do seu amor. Que assim seja.